Uou! E aí, amiguinho, amiguinha? Mais uma videoaula do professor Jubilu. E o tema desse nosso encontro agora iremos falar sobre darwinismo. Sim, Charles Darwin, um dos maiores biólogos que já existiram neste planeta, será homenageado e destrinchado nessa nossa videoaula de agora, a partir deste momento pedagógico. Tá pronto? Pegou teu carvão, pegou tua telha, pegou tua caneta para anotar? Quando você anota, você aprende muito mais. Faça resumos, escreva bastante e a aprovação está mais do que garantida. Bom, gente, Charles Darwin, ele também, assim como Lamarck, tentou explicar como é que as espécies se adaptam a um determinado ambiente, tá ok? Como é que isso aconteceu? O Charles Darwin, ele foi convidado para dar uma volta num navio chamado Beagle, que iria fazer o mapeamento dos portos no planeta, e ele foi convidado para ser o naturalista, o biólogo hoje, né? Ele seria o biólogo dessa embarcação. E aí, rodando pelo mundo, inclusive passando pelo Brasil, onde ele xingou, porque aqui no Brasil era a época da escravidão, e o Charles Darwin era um abolicionista, e ele diz que o nosso povo era atrasado por ser escravocrata, mas, segundo uma corrente de pesquisadores, não pode xingar o Brasil, e provavelmente foi aqui que ele adquiriu doença de Chagas, que é uma das hipóteses para a morte de Charles Darwin ter ocorrido muitos anos depois. Provavelmente ele morreu de uma doença que ele pegou na sua viagem, na sua passagem aqui pelo Brasil. Brasil! Nós matamos um dos maiores cientistas de toda a história. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Nessas andanças pelo mundo, Charles Darwin começou a perceber que as espécies elas estavam adaptadas aos locais em que elas viviam. Voltando para a Inglaterra, a grande dúvida de Darwin era como é que esses organismos se adaptavam. E ele ficou anos e anos pensando e queimando a cuca, lendo bastante, até que ele leu as ideias de Thomas Malthus e voilá! Ele começou a ter uma clareada das ideias e acabou, depois de muito tempo, publicando as teorias da seleção natural, que até hoje é a mais aceita de todas elas, porque tem poucos furos e quase tudo a gente consegue explicar utilizando os exemplos da seleção natural, que dizia basicamente o seguinte: um organismo ele já chega pronto no ambiente. Se ele tiver características boas para sobreviver naquele local, ele fica. Se essas características não forem boas, ele será eliminado. Por exemplo, vamos explicar aí o que o Darwin queria dizer com a seleção natural. Suponhamos que uma zebra seja míope e ela, cai lá na savana africana, ela nasceu míope. Bom, num lugar onde tem leões que querem te comer, não é legal ser míope. Então, Jurema, que é o nome da nossa zebra míope, um certo dia está lá, tranquilo, pastando nas gramíneas setentrionais da savana africana, e de repente a galera grita: corre, 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 leão, leão, leão. E Jurema: cadê? Rau! Já era miopia, no enxergar mal, no lugar que tem leão querendo te comer. Adeus ambiente. Com isso, gente, a Jurema e todos os seus genes são eliminados, inclusive aquele gene que era responsável pela miopia. Consequentemente, essa zebra não vai gerar filhos que poderiam também ter miopia. Com o tempo, essa característica ela vai desaparecendo da população, porque num ambiente com leões não é nem um pouco legal ser míope. Tranquilo? Não entendeu? Olha só então esse videozinho. Fica muito mais fácil de você entender o que o Darwin quis dizer com a seleção natural. Dá uma olhada aí. Bora olhar esse videozinho aqui então. Bom, aqui nós estamos nos Estados Unidos e aqui tem um pedaço de terra que pegou fogo. Então você está vendo aqui
pegando fogo. Ai, socorro, morri. Bom, gente, agora o solo ele ficou escurecido depois desse fogo. Nesse local habitam ratos pretos e ratinhos brancos. Gente, no ambiente onde o solo é escuro, conforme as gerações vão passando, quem vai levar vantagem são os ratos pretos. E conforme muitas gerações depois, olha o que vai acontecendo. A população de ratos pretos vai aumentando e aquela população de ratos brancos, já que estavam aqui, acabam sendo eliminadas. Tá? Então, bem rapidinho mostrando para você novamente. Olha aqui, você tinha uma população de ratos brancos que tinham vantagem num solo branco. Agora que o solo é preto, o que vai acontecer? Elas vão acabar sendo desfavorecidas e aqueles ratos pretos que eram em minoria acabam aumentando a sua população. Então percebam, moçada, que a seleção natural é o seguinte: num determinado momento, num ambiente, você pode ter a melhor característica. Daqui a pouco pega fogo, aquela característica que você tinha, que era ser branco, já não é mais legal no ambiente que ficou preto. E aí o seu amigo que era preto e tinha desvantagem, agora vai receber vantagem da seleção natural e, consequentemente, a sua população vai acabar aumentando. Ficou muito fácil, né? Guarde assim, para o vestibular, o que ele vai fazer? Ele vai colocar geralmente uma frase explicando lá uma história e você vai ter que dizer se ela pertence a Charles Darwin. Gente, é muito tranquilo. Para a seleção natural e para o Charles Darwin, na verdade, é o ambiente que vai reagir ao organismo. Lamarck era o contrário, era o organismo reagindo ao ambiente. Darwin não. Darwin, o organismo chega e é o ambiente que vai selecionar se o cara pode ou não ficar ali. E claro que os mais adaptados, os que vão surgindo com características mais adaptáveis àquele local, são os que vão ficando. Então é mais ou menos assim, o meio ambiente dá uma checada, e aí o organismo acabou de chegar, beleza, você precisa de orelhas cor-de-rosa, ok, orelhas cor-de-rosa, ok, você tem. Para viver aqui também você precisa ter patas quadradas, deixa eu olhar suas patas. Sim, suas patas são quadradas, parabéns. E você precisa ter uma cauda em forma de escada. Deixa eu olhar, cauda em forma de escada, ok, parabéns, seja bem-vindo. Isso é a seleção natural. Um leãozinho que aparece no ambiente com o dentinho canino um pouquinho mais afiado, ele já vai ter mais vantagem em relação àquele que não veio com esse dente tão afiado. Consequentemente, vai caçar melhor, vai conseguir mais alimento, vai ficar mais saradão, vai conseguir melhores fêmeas e vai deixar essa característica quando fizer filhos com essa fêmea. Tranquilaço? Agora, a sua dúvida pode ser a seguinte: mas Jubão, como é que os organismos vão recebendo essas características? Fácil, gente. Mutação. Então, o que vai acontecendo? Os seres eles vão sofrendo mutações que vão trazendo novas características e o ambiente vai selecionar se essas características geradas pelas mutações são boas ou são ruins. Agora, o Darwin não sabia explicar isso. Ele não tinha ideia dos conceitos de mutação. Muito cuidado, nunca ele falou de mutação e o vestibular cobra isso. Ele pergunta: Darwin sabia de mutação? Darwin dizia que os organismos se modificavam por mutação? Não, ele não sabia disso. Quem foi que introduziu os conceitos de recombinação gênica e mutação nas ideias de Darwin? Foi o neodarwinismo, um movimento que veio depois do darwinismo, que pegou as ideias da seleção natural e acrescentou o seguinte: que as espécies se modificam porque elas sofrem mutações que podem ser boas ou ruins, dependendo do quê? Do ambiente em que elas vivem. Tá ok? Posso te dar mais um exemplo para ficar bem claro a seleção natural? Você tem paciência? Você vai, fica sentado. Não sai daí, fica sentado, preguiçoso. Larga esse Twitter, larga essa rede social. Vem com o tio aqui, vem com o Job. Vou te explicar mais uma coisinha. Olha só, eu moro numa cidade que tem linguado, que é um peixe, certo? Peixe gostoso, bacana, que você gosta de comer. Bom, o que está acontecendo? Os pescadores aqui, eles estão reclamando que o linguado está ficando cada vez menor.
E aí, claro, os biólogos aqui da região começaram a estudar para ver qual era o motivo que estava deixando os linguados da região em que eu vivo cada vez menores. E o que eles perceberam é que estava rolando também uma seleção natural aqui. Que seleção natural era essa? Seguinte, os pescadores jogavam as redes com buracos grandes. Quando eles puxavam essa rede, óbvio que aqueles linguados que chegavam com uma característica de serem menores, num ambiente que tem rede com buraco grande, eles escapavam. Aqueles linguados maiores não conseguiam escapar e eles e também as suas cargas genéticas eram eliminadas desse ambiente. Claro que só ficou o menorzinho, que tinha essa característica já de ser pequenininho, e ele foi gerando filhos com as suas características, que também eram peixes pequenos, o que acabou aí deixando os peixes cada vez menores, e agora você paga uma nota preta por um linguado que parece uma sardinha. Maravilha? Então, basicamente, darwinismo e neodarwinismo é isso. Atento para a questão da mutação. Darwin não sabia disso. Quem colocou esses conceitos foram os neodarwinistas. Legal? Gente, espero que esse videozinho tenha sido útil. Se foi útil, dá um comentário, bota um joinha para valorizar o trabalho, para que a gente possa aí produzir mais vídeos para vocês. E siga no Twitter para ganhar muitas dicas de biologia, de técnicas de aprendizagem, técnicas de estudo, para que você se torne um fera neném na biologia. Maravilha? Valeu, galera! Tchau!